Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós neste dia 28 de janeiro de 2022. Hoje você está no plantão do Marca Vasco. Eu vou fazer um vídeo que já estavam me cobrando nos comentários e devendo para vocês qual foi o resultado do julgamento do recurso de um dos credores do Vasco em face ao Vasco da Gama para acabar com aquele regime centralizado de execuções e assim esse credor poder penhorar à vontade a conta do Vasco da Gama. Qual foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Será que ele foi contra o Jorge Salgadão da Massa? O Jorge Salgado? Venha comigo logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, um bom Vasco para vocês e um bom café da manhã neste dia. E aqui eu já faço um convite, porque hoje tem o Tribunal Esportivo do Marca às 18 horas da noite para tratar exclusivamente de futebol. Depois da vitória na estreia e amanhã com o jogo contra o Boa Vista, lá em São Januário, vamos falar de futebol. Nota para o time, nota para os jogadores, qual foi a melhor escalação, quem que foi o destaque, será que a gente realmente jogou bem? Venha curtir uma live de 8 horas até mais 9h30 no Marca Vasco para falar de futebol que tanto nós gostamos. Beleza, meus amigos? Então aqui agora, aqueles pedidos tradicionais também, deem seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho todo dia às 7 horas da manhã para falar de Vasco. E se tratando de judiciário, você sabe que pode vir aqui no Marca Vasco para saber de tudo. Enfim, meus amigos, o que aconteceu? Como muito bem lembrado aqui neste vídeo, um dos credores do Vasco da Gama, novamente não vou citar o nome, enfim, mas qualquer credor do Vasco, isso foi reconhecido pelo tribunal, qualquer credor do Vasco poderia ter apresentado um recurso contra a decisão do próprio tribunal que suspendeu todas as execuções cíveis, estamos falando de área civil, processo tribunal, não estamos falando de trabalhista, estamos falando de área civil. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu suspender todas as execuções cíveis e, assim, suspender todos os atos constritivos aos bens do Vasco da Gama para pagar as dívidas já reconhecidas e transitadas e julgadas em processos cíveis, porque assim vai continuar aquele regime centralizado de execuções, onde bota todos os credores no rol, o Vasco vai depositando ali 20% da sua renda bruta, na verdade, 25% dos 20%, porque os 75% vai para trabalhista e ali naquele rol de credores vai pegando um punhadinho ali daquele dinheiro até satisfazer a tua satisfação e quem sabe um dia paga os 75 milhões. Entenderam o que aconteceu? Eu vou resumir. Um dos credores ficou puto da vida porque chegou o juiz falando que depois do processo dele, sei lá, de 10, 15, 20 anos, tentando arrancar qualquer grana do Vasco, as porra lá do desembargador falaram assim, suspende isso, não vai piorar, não vai atrapalhar a vida do Vasco não, entra aqui numa lista de credores, se você for pro final, que se foda, o Vasco vai pingar todo mês aqui e se sobrar um cascalho para você lá daqui a 10 anos, 20 anos, você recolhe o teu. É isso que o cara ficou puto e é por isso que ele recorreu aos desembargadores. Eu acho que vocês entenderam dessa forma, sem aquele juridiquês rebuscado que todos os advogados gostam. E o tribunal veio numa sessão plenária com quase todos os desembargadores ali, tem um rol de tantos desembargadores, uma decisão muito forte, veio entender que vai manter a decisão suspendendo as execuções em favor do Vasco da Gama. Tu acha que o Jorge Salgado perde uma na justiça? Ah, não perde não, meu irmão. Esse cara é bom, pelo menos na justiça, e o cara é bom aqui porque ele ganha todas. Enfim, o que o tribunal entendeu, na verdade? Qual era a grande discussão? Que a lei da SAF era aplicada apenas às sociedades anônimas de futebol ou aos clubes que pretendiam se tornar sociedades anônimas de futebol.
E com isso, alguns privilégios, alguns benefícios desta lei, tá? E começa regime de execução que você permite ao Vasco e aos clubes a movimentar suas contas e pelo menos ter uma projeção de custo mensal, e isso muito beneficia, na verdade, para qualquer empresa. Esses benefícios, então, só seriam aplicados a esses clubes que pretendiam se tornar SAF ou que já são SAF. O que os juízes, os desembargadores entenderam? Não, a lei 14.193/21 abre aspas para o acordo, pondo fim a qualquer controvérsia, refere-se a clube ou pessoa jurídica original e a sociedade anônima de futebol, não deixando, então, artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 2º desta lei, não deixando margem a dúvidas de que todas essas entidades se encontram albergadas pela novel legislação. Ou seja, a lei é muito clara quando fala clube ou cria essa alternativa, ou SAF, em diversos, aí o acordo cita aqui diversas passagens desta lei que cita essas duas entidades, clube ou a SAF, clube ou a SAF. Então ele entende que a lei é abrangente ou ao clube e a SAF, principalmente nesses privilégios. Inclusive, ele cita aqui o inciso que permite o regime centralizado de execuções, cita aqui o clube ou pessoa jurídica original que optar pela alternativa aí do regime de centralização e tudo mais. Então, resumindo, o que tem de importante nessa decisão? É uma decisão forte? Sim, é uma decisão forte, aonde não foi apenas numa Câmara Civil decidida, mas sim no plenário do Tribunal de Justiça. Estou com muitos outros desembargadores, então o tribunal vai entender dessa forma, e isto pode afetar também o entendimento do Tribunal Trabalhista, que entende que esta lei da SAF também aplica aos outros clubes. É uma decisão muito forte. Ainda é pacífica, uma jurisprudência como a gente? Não, foi a primeira que está saindo de tantas outras aí. Segundo ponto, isto é um importante argumento para aqueles que são contra a SAF. Por quê? Você, Vasco da Gama ou qualquer outra entidade, não precisa vender seu futebol para usufruir esses benefícios desta lei. Você, sendo clube, pode utilizar o regime centralizado de execuções. Se não me engano, o Fluminense também fez esse pedido de regime centralizado de execuções e, ao meu ver, pelo menos assim, nem pensa se tornar SAF. Então o Vasco, pelo menos, pode dar uma parada nessa discussão da SAF se o intuito dele era exatamente obter este benefício. Agora, se o intuito do Vasco ou da diretoria do Vasco é realmente vender o futebol como é a única forma de mantê-lo sustentável, aí é um outro argumento. Mas para aqueles que são contra a SAF, isso é um argumento muito bom. Olha, você pode utilizar a lei, mas não precisa se tornar SAF. Pode se manter como clube, como associação desportiva. Beleza, meus amigos? Acho que esse é o ponto que a gente pode extrair desta decisão. Importante, sim, que vai pautar outras decisões. Possivelmente pode ter algum recurso para ir a Brasília, mas isso vai demorar um bom tempo ainda para julgar, para termos novidades neste ponto. Beleza, meus amigos? Então, eu agradeço aqui, compartilhe esse vídeo com outros amigos aí para entender o que foi decidido no Tribunal de Justiça. Deem seu like neste vídeo. E hoje, 8 horas da noite, vem para o Tribunal Desportivo do Maca, para falar de futebol. Então hoje tem!